Eu quero te contar duas revelações que o Senhor me deu, que o Senhor Jesus me deu, duas revelações para essa nação. A primeira revelação foi da virada do ano passado, para esse ano, um dia depois da virada, numa noite. Eu estava em meio a uma praça onde estava acontecendo meio que uma festa e eu via jovens perdidos e muita coisa, e me perguntava: por que, Senhor? Depois o Senhor começava a me revelar que o mundo, não sei se o mundo, mas esta nação seria dividida em duas. Seria uma divisão entre reino de Deus e reino do anticristo. Seria dividido. E o que é que ia acontecer? Uma guerra, uma batalha. E o que é que acontece em uma guerra, em uma batalha? Mortes. Mas só que ele me revelava que essa guerra era meio que não uma guerra em si. Porque do lado do reino de Deus, as pessoas não estavam lutando com armas físicas. Não era uma guerra de sangue e carne. Era uma guerra espiritual contra principado, potestade, dominador e força espiritual do mal. Mas do outro lado do reino do anticristo, os caras estavam lutando com arma, matando mesmo. Então, na verdade, não ia ser uma guerra, ia ser um massacre. Como assim? Deixa eu ilustrar para você. É como se dois caras entrassem em uma arena para disputar com espadas. Quando falasse valendo, um dos dois jogasse a espada no chão e se rendesse. Vinha o outro e matava facilmente, sem nenhuma dificuldade. É um massacre. Porque o reino do anticristo ia lutar com armas, ia matar. Mas o reino de Deus ia simplesmente pregar a palavra, falar da palavra de Deus. Automaticamente ia ser exterminado, assassinado. Para que se cumpra Mateus 24. Sereis odiados, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações pelo meu nome, disse Jesus. Se não fosse aquele dia abreviado, ninguém se salvaria. Então vamos lá. Essa foi a primeira revelação, que o mundo seria dividido em dois. No caso, a nação seria dividida em duas: reino de Deus e reino do anticristo. E começaria uma batalha que seria um massacre. O reino do anticristo iria exterminar e assassinar o reino de Deus. Tranquilo. Depois ele me dava, uma dessas madrugadas passadas, há pouco tempo, ele me dava outra revelação. Ele me falava assim: Israel carnal é lá, onde nós sabemos onde é Israel, mas Israel espiritual é aqui, no Brasil. Aqui é nação escolhida. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui é nação escolhida. Mas o povo abandonou a verdade, abandonou as palavras. Ele falava: ai de ti, Brasil, porque se na Europa, se na África, no continente asiático, nos Estados Unidos, tivessem ouvido e visto os sinais que aqui no Brasil acontece, eles teriam se arrependido. Mas aqui, com todos os sinais, o povo abandonou a verdade. Tem situações que o Senhor me colocou, principalmente na escola, que eu fiquei olhando o povo indo contra as verdades de Deus, os princípios de Deus, zombando. E eu me perguntava: por que eu estou aqui? Por que eu estou vendo isso? E o Senhor me falava: olha Elias, onde o meu povo se meteu. Olha onde os meus jovens se meteram. Vai sondar a história deles, que hoje estão blasfemando contra os meus princípios, o meu povo. Esse povo era filho de evangélico, era evangélico, seguia os meus princípios, tinha temor a mim, mas abandonou. Então eu vou pesar a mão nesse país, nessa nação. Ele me mostrava uma mão gigante pesando sobre a nação. Mas só que eu pude ver que embaixo da mão tinha bonequinhos, pequenas pessoinhas com a mão levantada. Então ele me falava assim: olha, assim como aconteceu em Atos dos Apóstolos, está para acontecer aqui na nação brasileira. Como assim? A igreja de Atos dos Apóstolos estava tudo bem. De repente, começou uma tribulação e a igreja foi dispersa. Mas para quê? Para que pregasse o evangelho a todas as nações. Então ele falou: vai acontecer o mesmo no Brasil. Te prepara, que aqui vai ser disperso, vai começar uma tribulação. Então um grande avivamento mundial está por vir. Mas ele começa aqui no Brasil, graças às pessoas daqui do Brasil que vai ser levadas para fora. Então vou dispersar a minha igreja nessa nação. Desci a mão e eu via bonequinhos. O que era isso? Uma parte da igreja vai ficar para interceder por essa nação, interceder pelas suas famílias, para que ele não pese a mão de vez e acabe a nação. Tudo isso é por amor, para que aqueles que é seu se voltem para ele, se voltem para ele.
Então, o que é que eu te digo? Te prepara, porque Jesus está voltando, está começando as coisas a se cumprir. Te prepara, te enche do Espírito Santo, porque a gente lê, você lê nas Escrituras que a igreja passou por tribulação, que Jesus sofreu. Você vê nos filmes que isso vai acontecer, porque tem a profecia. Mas quando começa a acontecer diante dos seus olhos, a coisa é diferente. Imagina um cara apontar a arma na sua cabeça e dizer: você nega Jesus ou morre? O único jeito de você falar: eu não nego a Jesus, eu prefiro morrer em Cristo, porque morrer em Cristo é lucro. E morrer é se você estiver cheio do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo, te encha do Espírito Santo. Começa a ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Nunca pare de ler esses 4 livros. Se enche da vida de Cristo, se enche de Jesus para você estar firme e forte. Foge da sensualidade, da pornografia, linguagem obscena. Eu estou vendo muita linguagem obscena no meio da igreja. Mesmo que seja na brincadeira, foge disso. Deus é santo, Ele quer que nossas palavras sejam santas. A Bíblia condena a linguagem obscena. Foge da sensualidade, seja santa a tua postura. Foge da maledicência, não fala mal dos outros. Faz diferente, faz melhor. Começa a viver os princípios de Deus. Seja luz onde estiver, cara. Seja santo. Se o sal deixa de ser salgado, de nada mais presta a não ser para ser pisado pelos homens. Seja sal, seja luz onde estiver, seja diferente, não aceite ser igual a ninguém, seja igual a Jesus. Ou jovens aí, no meio da igreja com calça rasgada. Pô, quem é que tu tá querendo ser? Tá querendo ser igual a Jesus ou igual o mundo, os jovens do mundo? Os jovens do mundo que tem que olhar para você e querer ser igual a você, porque está vendo sua luz, e não você querer imitar eles. Olha para Jesus. Jesus não se preocupava com aparência, com roupa. Ele era simples. Busca isso, busca Jesus, cara. Se enche do Espírito Santo. Deus, ele vai usar os jovens, vai usar as crianças. Por isso que Satanás está querendo destruir a infância, implantar o homossexualismo, implantar tudo isso aí. O partido, esse partido aí que está querendo depravar tudo, porque o Senhor vai usar as crianças. E se lembre, esse partido da depravação já tem um lema lá no Rio Grande do Sul, foi falado lá: igreja fascista, você já está na lista. Se eles ganharem, isso vai acontecer, vai começar a perseguir a igreja. Mas eu quero te alertar que fique em paz, ore. O que foi que a igreja de Atos dos Apóstolos fez quando Pedro ia ser morto, estava preso? Fez protesto? Não, dobrou o joelho e orou. Ore por essa nação, cara. Clame ao Senhor Jesus Cristo, clame, ore, que Ele vai fazer. E se caso esse partido ganhar, não se desespere, porque assim é necessário acontecer. Tudo é da vontade de Deus. Deus está por trás de tudo isso. Não se desespere, não se escandalize, se enche do Espírito e siga a vontade de Cristo, não a sua. Entende? Então não fique triste, não fique triste. Fique alegre, porque está acontecendo, está começando a se cumprir. O que está na Bíblia está começando a acontecer. Então é verdade, Jesus está voltando. Mas eu não estou bem com Deus e me afastei. Se conserta, morre para si mesmo. Jesus disse: vou morrer. Alguém quiser me seguir tem que morrer. Morra para si mesmo e se converta, se entregue a Cristo, receba o Espírito Santo, seja batizado, se arrependa. Jesus está voltando, cara. Se prepara, vai ficar de fora. Enquanto tiver o coração batendo no teu peito, a esperança, se prepara. Eu quero dizer uma coisa: o Senhor está contigo. E você que ainda não se converteu, se converta, se prepare, que agora é o momento. Está tudo se cumprindo, Jesus está voltando. Se prepara, cara. Mesmo que o partido ganhe e comece a tribulação, é para que se cumpra. Se prepara, Jesus está voltando. Esse é o momento.